Continuous and past simple, passado contínuo e passado simples. Vamos entender aqui os dois tempos verbais. Olha aqui, nós temos o Jack está sentado numa poltrona com um livro e tem um celular do lado. Vamos ver aqui o que aconteceu. Jack was reading a book. Jack estava lendo um livro. His phone rang. O seu fone tocou. He stopped reading. Ele parou de ler. He answered his phone. Ele atendeu o seu telefone. Temos aqui algumas perguntinhas para entendermos melhor. What happened? His phone rang. O que aconteceu? O telefone dele tocou. Perceba que isto é passado simples. What was Jack doing when his phone rang? O que o Jack estava fazendo quando o telefone tocou? He was reading a book. Perceba aqui que é past continuous. What did he do when his phone rang? O que ele fez quando o seu telefone tocou? He stopped reading and answered his phone. Perceba aqui que também é passado simples. Jack began reading before his phone rang. O Jack começou a ler antes do telefone tocar. So, when his phone rang, he was reading. Então, quando o telefone dele tocou, ele estava lendo. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Linha do tempo. Ele começou a ler, he started reading. Aí ele estava lendo, he was reading. E aí, em um certo momento, o telefone toca, his phone rang. Então, ele para de ler, he stopped reading. E aí, ele atende o telefone, he answered his phone. Então, o que acontece? Lembrando aqui, tempos verbais no tempo simples indicam ações que já foram concluídas ou que são um hábito. Por exemplo, ele parou de ler. Foi algo que aconteceu imediatamente, se concluiu no exato momento que ele parou de ler. Ele atendeu o telefone. Diferente de he was reading. A ação de ler demora um tempo. Não é algo que é pontual, mas demora um certo tempo. Então, enquanto nós temos ações que acontecem em pontos exatos e nós finalizamos essa ação, algumas outras elas demoram um certo tempo, elas não estão concluídas. Então, elas continuam ao redor do tempo. Por isso, o nome contínuo. Tá? Então, o que seria o past simple? Vamos ver aqui os exemplos. What did you do yesterday morning? We played tennis from 10 to 11:30. O que você fez ontem de manhã? O que vocês fizeram, no caso? E aí a resposta, nós jogamos tênis. Perceba que aqui a ação foi concluída, eles jogaram, eles não estão jogando, tá? Eles começaram às 10 horas e terminaram às 11h30. Já no past continuous, se eu perguntar What were you doing at 10:30? O que você estava fazendo às 10h30? E aí eu respondo, nós estávamos jogando tênis. We were playing tennis. Então, enquanto ele está respondendo aqui a pergunta, ele está mostrando que às 10h30 ele ainda estava jogando. Ele não tinha terminado de jogar. Ele só terminou às 11h30. Então, nós estamos falando aqui de ações que não se terminaram. Tá? Isso é muito comum quando eu estou contando uma história e aí acontece um fato enquanto outra coisa ainda está acontecendo. Por exemplo, Jack was reading a book when his phone rang. O Jack estava lendo um livro
quando o seu telefone tocou. Diferente de eu falar Jack read a book yesterday. Jack read a book yesterday. O Jack leu um livro ontem. Eu já estou dizendo que ele leu, ele concluiu a leitura. Tá? Did you watch the game on TV last night? Você assistiu o jogo na TV ontem à noite? É diferente se eu perguntar. Were you watching TV when I phoned you? Você estava assistindo TV quando eu te liguei? Perceba que na primeira eu pergunto se ele concluiu. Ah, você viu o jogo? Você assistiu o jogo? Diferentemente, se eu pergunto, were you watching? Você estava assistindo TV quando eu te liguei? It didn't rain while we were on holiday. Não choveu enquanto, while, nós estávamos de folga, nós estávamos de férias, nós estávamos no feriado. Diferente se eu falar, it wasn't raining when I got up. Não estava chovendo quando eu levantei. Então perceba aqui que são pontos no tempo diferentes. O past simple, ações que foram concluídas. E o past continuous, uma ação que não foi concluída no momento que eu pergunto. Ok? Vamos ver outros exemplos aqui. I started work at 9 o'clock and finished at 4:30. Eu comecei a trabalhar às 9 horas e terminei às 4:30. At 2:30 I was working. Às 2:30 eu estava trabalhando. It was raining when we went out. Estava chovendo quando nós saímos. Perceba que a chuva não parou quando eles saíram, continuou. Mas o que aconteceu foi o quê? Que eles saíram. Então, a chuva foi uma ação não concluída. Já o ato deles saírem foi concluído. I saw Lucy and Steve this morning. Eu vi a Lucy e o Steve esta manhã. They were waiting at the bus stop. Eles estavam esperando na parada de ônibus. Kelly fell asleep while she was reading. A Kelly adormeceu enquanto ela estava lendo. Ok? Então, nos vemos no próximo capítulo.